Com 12 anos para 13, eu já era viciado no cigarro e fumava 60 cigarros por dia, né? As pessoas, eu sempre bato nessa tecla porque as pessoas acham que, tipo assim, é uma coisa normal esse tipo de situação. Eu perdi muitos amigos por causa da bebida, por causa das drogas. Eu sou o PG, o vulgo Pedro Geraldo Mazarão. Nasci em 18 de maio de 76, vou completar 45 anos. Sou pastor há 17 anos, sou músico, sou produtor musical e vivo nessa carreira da música há quase 35 anos. Cresci numa família grande, os tios eram muito reunidos, muito amigos, todo final de semana tinha almoço, reuniões, festas, muita cantoria. Foi daí que veio, acho que, o desejo da música e também o talento. Meus tios eram músicos profissionais, os irmãos da minha mãe cantava em coro da igreja, aquela coisa toda. Meu pai sempre foi muito festeiro, era o animador da festa em casa. Poderia dizer assim que meu pai era o stand-up da época. Meu pai meio que lançou o stand-up naquela época, falando de 45, 46 anos atrás. A gente cresceu nesse ambiente gostoso, familiar, só que meu pai tinha um problema com a bebida. Né, principalmente com a bebida. Ele era um viciado também no tabagismo, ele fumava muito, tanto é que infelizmente a causa da morte dele foi o problema com o tabagismo, o câncer. E era uma coisa assim, era muito louco, porque ele quando estava sóbrio, cara, era o cara mais top que poderia existir, sabe, que eu já convivi, assim, um amor e tal. Então aquilo começou a me traumatizar muito. E quando eu fiz 10 para 11 anos, meu pai começou a ficar muito complicado, eu tive que ajudar em casa, eu comecei a trabalhar. Então, eu ia completar 11 anos, eu comecei a trabalhar de garçom. E aí eu começava a sustentar minha mãe em casa, só que com isso eu comecei a ficar muito revoltado. Você imagina, uma criança que chegou na pré-adolescência, tá indo para a juventude, vê tudo isso acontecendo, tendo que entrar na frente de briga de mãe, ver a situação toda, acordar de manhã para estudar e depois 6 da tarde ir para um restaurante para trabalhar como garçom. Não era nem restaurante, era um bar-restaurante, e ficava até 1 da manhã trabalhando para chegar em casa. Então assim, minha cabeça pirou completamente. Eu comecei a ficar revoltado e aí eu comecei a me envolver com pessoas que também gostavam dessa vida, de balada, de bebida, e eu comecei a fumar. Foi aí que começou o meu vício também. Fui diagnosticado com gastrite crônica, que estava se transformando já numa úlcera. Eu fui para o médico, eu tinha 15 anos, 14 para 15 anos, e fui diagnosticado com isso, só que não parava de fumar. Eu vi a minha vida familiar, que é o que eu mais dou valor hoje, que eu falo para a galera, a minha vida familiar é algo que eu não consegui viver até os meus 18 anos. Eu cheguei em São Paulo no dia 5 de janeiro de 93. Convidado pelo meu primo, Magrão, e ele conversando com a minha mãe em dezembro de 92, viu a minha situação, viu o que eu estava vivendo, viu que eu estava realmente no fundo do poço, estava viciado assim num nível absurdo com a maconha, com a bebida, com a pornografia, um monte de coisa, porque ele foi visitar a gente no interior e viu o que estava acontecendo, foi passar um final de ano lá de surpresa, não tinha avisado a gente, tinha, sei lá, mais de 11 anos que eu não vi esse meu primo, e ele falou com a minha mãe, falou, tia, deixa eu levar o Pedro, até então o PG não existia dessa forma, deixa eu levar o Pedro embora comigo para que ele tem uma chance. E a minha mãe liberou, falou, filho, é a única opção que eu tenho hoje, eu sei disso, que você vai cuidar dele. Aí eu cheguei em São Paulo com ele no dia 5. A minha prima, que é a esposa dele até então na época, não sabia que eu estava vindo com ele, não me liberou para ficar ali, até entendo ela hoje, né, por motivos óbvios. Né, e eu tive que morar com a minha tia, tipo, tive que arrumar um lugar para morar, fui morar na casa da minha tia, que é a mãe desse meu primo, Magrão. E nesses primeiros 2 meses que eu estava lá morando com ela, meu primo me chamava para ir para a igreja com ele todo dia. E naquela época eu tinha aversão a cristão, a crente, o que quer que fosse. No começo de fevereiro, dia 8 de fevereiro de 93, meu primo me fez um convite para ir para um show. Ele teve uma estratégia, não me chamou mais para ir para a igreja. Naquele ele falou assim, cara, vai ter um show de bandas, de rock e de blues. Eu sempre gostei muito de blues e soul music e tal. E eu fui, cara, era uma segunda-feira, dia 8 de fevereiro, e quando eu cheguei na porta da igreja, eu vi a galera com camisa de Jesus e tal, eu falei, pô, você me trouxe pra igreja. Só que lá não tinha placa. Naquela época, Renascer da Lins, não tinha uma placa escrita igreja, tal, não sei o quê. Era só aquele espaço aberto, aquele teatro grande lá. Cara, quando começou o som, cara, eu lembro até hoje, assim, o Oficina que abriu, na época eles estavam também começando assim, eles tinham o primeiro CD, ainda nem tinham lançado Nada é Tão Novo, estavam naquela entre-safra. Eu falei, cara, que legal, que som diferente os caras. Quando entrou o Cats Barnett, que foi a segunda banda, aí eu fiquei horrorizado. Falei, cara, não é possível, mano, esse cara é drogado, mano, ele é que nem eu. Não é possível que era o Brother Simeão, que esse cara é crente desse jeito. Depois eu conheci, obviamente, ficamos muito amigos na história toda. E eu falei, cara, que coisa louca naquele momento. E aí teve uma parada e veio o pastor trazendo uma mensagem. E naquele momento, cara, quando esse pastor parou e começou a falar, parou o som do final da segunda banda,
é como se só tivesse eu ali, cara. É muito louco, como se tudo parasse assim, ó, ficasse aquelas sensações de filme que tudo fica no formato Matrix e tudo vai parando e você vai vendo você assim, olhando em volta e fala, cara, esse cara tá falando só pra mim. E eu lembro muito disso. Uma frase que me marcou e marcou minha conversão foi: venha como estás. E foi algo muito forte na minha vida, porque aquilo dividiu assim a minha vida por completo. E essa frase norteou a minha mudança de vida: venha como estás. E aí naquele momento o pastor estava fazendo um apelo, dizendo: quem quer conhecer Jesus, quem quer se entregar e mudar a sua vida de verdade, Deus pode mudar a sua vida hoje, do jeito que você está. Você não precisa ficar um ano para ser mudado, Deus pode mudar hoje. Cara, eu entreguei minha vida, fui até a beira do palco, peguei meu cigarro, joguei fora, que estava no bolso. Eu não consegui mais sentir cheiro de cigarro, cara. Eu fui liberto, eu não conseguia mais beber, sabe? Eu sentia cheiro de uísque, principalmente que eu bebia muito, vodka, essas coisas. Cara, eu sentia cheiro de pinga, me dava uma ânsia, uma náusea terrível. Eu fui curado assim, literalmente. Eu sei que existem pessoas que têm o tratamento, é necessário, é muito importante. Mas comigo, naquele momento, com o que Deus estava trazendo para minha vida e a forma que eu estava vivendo, cara, eu tinha certeza que se não fosse daquela forma, eu não estaria vivo hoje. Talvez eu tivesse uma recaída muito mais forte. Porque quando você entende quem é Jesus na sua vida e você entende quem é você, é algo que não é físico. Jesus não está do seu lado aqui, né? Como essa cadeira que você toca aí. Ou alguém que você pode chegar e conversar fisicamente. Mas você consegue entender que Ele está falando com você lá dentro. Do teu entendimento, aqui na tua mente, no teu coração. Ele está falando com você, Ele está te mostrando situações. E isso me fortaleceu também para coisas futuras. Porque assim, logo em seguida, o meu primo me chamou para ir com ele para os eventos. Ele tinha uma banda, na época ele já era da igreja, como eu falei e tal, e ele tinha uma banda que ele tocava. E ali, logo em seguida, ele falou comigo: ó, começa a aprender a tocar um contrabaixo, porque o cara que toca comigo aqui, ele vai montar uma banda com o irmão dele e tal, vai sair, e se você pegar, você começa a tocar comigo. Isso foram 6 meses, eu aprendi, e realmente aconteceu isso, eu comecei a tocar baixo com ele. Tava todo feliz e tal, poxa, realizando um sonho, porque desde a minha infância, desde os meus 7 anos, eu comecei a fazer aula de violão com 8 anos de idade. Então, desde os meus 7 anos, meu sonho era conhecer mais a música, viver dela talvez. Eu sempre amei a música, tudo que se envolvia a arte nesse sentido. Beleza, só que aí deram mais, sei lá, 8 meses, nem isso mais ou menos, meu primo falou assim: ó, eu tô saindo da banda, e a banda era dele, era o nome dele, chamava Sanctuarium Band. E aí ele falou: ó, eu tô saindo porque eu sou dono da loja, aquele negócio todo, a loja tá crescendo, eu não tenho mais condição. Era um trabalho que ele não tinha nada a ver com o financeiro, até ninguém ganhava, muito menos ele, claro. Então ele resolveu sair, a gente foi o primeiro baque, falei, cara, primeira bandinha, comecei e tal. Aquilo deu uma desanimada, mas aí a gente foi pro estúdio e começou a ensaiar. E eu não cantava até então, deixar claro que o PG que o pessoal conhece hoje era o PG que só tocava baixo. O pessoal não gostava da minha voz, falava que eu cantava muito sertanejo e tal, porque eu cresci nesse mundo do interior, aquela coisa toda. Então os caras que conviviam comigo, você nunca tinha me ouvido cantar mesmo, mas como eu tinha contado as minhas histórias e tal, a gente brincava sobre esse negócio sertanejo. Não tem nada a ver com rock, o estilo, a voz, então beleza, então tá bom. Aí num dia no ensaio não tinha ninguém para cantar, a gente tinha que ensaiar porque a gente queria continuar a banda. Passaram na verdade 3 amigos nossos cantando na banda, não deu certo nesses, sei lá, 3 meses tentando ensaiar. Aí um dia no ensaio a gente tava lá ensaiando, eu tocando, o microfone estava aberto, tá, pra gente conversar. Eu comecei a tocar a música, eu lembro até hoje, a música Necessário, que era dessa época ainda, não foi no G3 que eu gravei essa música, eu gravei ela no Corsário. E aí a gente começou a ensaiar, no final da música os caras falaram assim: pô, ficou legal, mano, ficou da hora você tocando baixo cantando. E ali ficou, cara. E aí ali nasceu a Corsário, que foi realmente minha primeira banda cristã na igreja. Foi início de 94, sei lá, fevereiro de 94. E ali a gente começou o nosso trabalho. E ali começaram as nossas lutas, cara. A gente ia tocar nos eventos, aí chegava no evento, muitas vezes a gente ia pra tocar, aí a outra banda que tinha um pouco mais de visão, de posição, tocava mais que a gente, aí não dava tempo de tocar. Quantas vezes eu fui tocar e você chegava no local, a gente ia embora sem tocar porque passava o horário e não dava pra gente tocar. Essas frustrações iam limitando bastante a gente. Parece pouco isso, mas você que tá no começo, no início de um trabalho, parece que, tipo, poxa, eu tô dando murro em ponta de faca, sabe? Mas sempre, em todos esses momentos, cara, quando eu parava, principalmente quando eu chegava em casa, eu colocava a minha mente assim pra funcionar, pra conversar com Deus, e Ele falava comigo: filho, não é a música, não é o que você faz, é quem você é em mim que vai mudar a tua história, que vai fazer com que outras pessoas vejam quem você é em mim. E aí começou, cara, as coisas começaram a acontecer.
a banda começou a crescer, a gente tocou no SOS da Vida, abriu o SOS da Vida em 95, para até que, de repente, em 97, eu fui convidado pelo G3, que já era uma banda muito conhecida no cenário cristão, né, para aquela época, por mais que fosse meio underground, mas era uma das bandas mais conhecidas, junto com Catos Barneia e tal, e Fruto Sagrado, e eu fui convidado pelo Valtão, que era o batera da época, para entrar no G3. Né? Ali começou uma baita mudança na minha vida e a luta muito maior. Então imagina um jovem de 20 anos, né, com 4 anos de conversão, quase 5 anos de conversão, ser chamado para um momento tão especial. Só que ao mesmo tempo veio essa responsabilidade, né? E essa responsabilidade, por outro lado, de ter que enfrentar pessoas que gostavam da marca da banda, não me conheciam. Então aquilo também chocou algumas pessoas, não agradou, não pelo fato de ser eu, né? Poderia ser qualquer pessoa. Então aquilo também trouxe algumas dores que eu tive que conviver com aquilo, fui sarado com o tempo, tive uma ajuda muito legal, muito grande dos meninos da banda na época, principalmente do Juninho e do Walter, que eram os líderes e fundadores da banda, que me mostravam que isso ia passar, era natural, as pessoas iam entender se eu mostrasse quem eu era, né? E eu sempre fui muito transparente, então assim, eu acho que depois desse momento, sei lá, foram o quê? Uns 6 meses, 7 meses mais ou menos, eu consegui me adaptar tão bem que as pessoas que também não conseguiam entender o G3 com o PG, porque não conheciam esse PG, não sabiam quem era esse PG, começaram a digerir isso de uma forma muito natural, as coisas foram muito naturais, a gente começou a tocar e a galera começava a entender como se eu já fosse da banda há muito tempo. Então ali foi o ponto de virada na minha vida. Isso começou a se expandir. O que aconteceu? A gente começou a trabalhar as músicas, a gente lançou o acústico, era uma coisa que a gente não esperava, eu entrei na banda e 1 ano depois eu lancei um CD acústico, mas ninguém imaginava que um CD acústico de estúdio pudesse dar uma projeção que nenhum outro trabalho tinha dado. E com um vocalista novo, que estava há 1 ano na banda. Então foi uma coisa muito assim louca. Ali a projeção se tornou não só cristã, que já existia, mas se tornou também no âmbito nacional dentro das igrejas. E eu comecei a ver com 2 anos de banda, falei, caramba, olha o que está acontecendo. Né? Só que dentro disso tudo vieram as lutas, as dificuldades que a gente tinha que entender isso e tinha que saber passar por isso. E foi legal que veio a maturidade. Sabe, a gente ter que lidar com situações, com entrevistas, com posicionamentos diferentes de pessoas que gostavam até da música que você fazia, mas não gostavam do Jesus que você pregava. E tentar explicar isso para as pessoas com a música, muitas vezes com as entrevistas, de que nós não estávamos ali para denegrir a imagem de ninguém, pelo contrário, nós estávamos ali para mostrar para as pessoas a verdade que Jesus fez na nossa vida, a transformação que Ele fez na gente, e a gente era livre para cantar e tocar o estilo que a gente gostava, mas para falar de um Deus que transformou e mudou a nossa vida. Seria muita hipocrisia ver o que Deus fez na nossa vida e falar de outra coisa. Não tem como não falar daquilo que era a realidade da nossa vida. E a gente conseguiu entrar nesse meio. A gente, de uma certa forma, e hoje o tempo mostra isso, né? A história mostra isso, que a gente conseguiu trabalhar muito bem isso e a banda só foi crescendo. Aí quando lançamos o Tempo, foi o disco que realmente marcou, né, o Oficina. Naquele CD a gente tocou na MTV, na época a MTV era uma emissora gigantesca no mundo, como a maior emissora de música, né, tanto americana quanto inglesa, e no Brasil ela era muito forte, e a gente conseguiu tocar o nosso clipe da música O Tempo na MTV, na TVZ, que era um canal de clipes também muito forte no Brasil. Ficamos entre os top 10 lá, a gente chegou a ficar em 5º ou 3º lugar. Então assim, foi uma coisa louca. A gente tocou no Rock in Rio, nesse mesmo ano a gente abriu o Rock in Rio, a gente conseguiu, né, junto com a nossa gravadora, mandar portfólio, um monte de coisa, mostrar para a direção da época do Rock in Rio. A gente está falando do Rock in Rio de 2001, foi exatamente 2001. A gente tocou na Tenda Brasil, nós abrimos o Rock in Rio. Aquilo foi uma repercussão assim absurda, tanto para a igreja como fora da igreja. E ali a gente viu a carreira deslanchar. Naquele ano, 2000, quando a gente lançou o CD O Tempo, e logo em seguida a gente tocou no Rock in Rio, ali a gente realmente se profissionalizou como uma banda cristã que vivia só da música. A banda expandiu, até que em um determinado momento eu tive que ter a sobriedade de entender que o que eu precisava fazer também como cristão, porque chegou um momento em que a banda já praticamente não tocava dentro de igreja, não porque não tocava na igreja porque não queria, não era nada disso, a gente continuava fazendo trabalho evangelístico, mas a estrutura era grande, então às vezes a gente tinha muito contato para a igreja e não dava para levar, e eu queria muito resgatar aquilo da minha vida, do meu lado da minha conversão. E foi quando eu falei com os caras da banda, em setembro de 2003,
e anunciei que estava saindo, que ia começar um novo tempo, uma nova história. Óbvio que foi um choque para todo mundo, principalmente na mídia e para o público, né? Todo rompimento tem um desgaste, é inevitável, não tem como falar assim, não existe, óbvio que existe, mas o tempo foi mostrando que exatamente aquilo era o desejo do coração de Deus para minha vida e era aquilo que realmente eu tinha que estar fazendo. Hoje eu estou aqui falando com vocês, são 17 anos já de carreira solo, não foi o campo que se estendeu que me fez ser melhor, não foi porque eu sou mais famoso ou porque eu sou mais conhecido que me fez ser uma pessoa mais importante. O que me trouxe até aqui foi porque eu entendi que Deus queria mudar a minha vida e transformar a minha história. E eu quero ser essa pessoa até o último dia da minha vida. E é isso que eu faço até hoje.